Eu sou a Gabriela Trabac e seja bem-vinda ao meu canal, por aqui nós falamos sobre vida cristã e como ser mais semelhantes a Jesus. Eu gostaria de falar com vocês sobre uma característica de Deus que me marcou muito, a imutabilidade. A imutabilidade significa algo que não muda, não tem variação, é imutável. E quando a gente pega um exemplo do nosso cotidiano, até nós mesmos, né? Nós mudamos os nossos pensamentos, as nossas ações, convicções, características e até mesmo personalidade. Nós nos mudamos conforme o nosso meio, nossos sentimentos e diversas outras coisas. Mas aqui eu estou querendo reafirmar: Deus não muda. Ele não muda nem em nenhuma de suas características. Ele sempre será justo, sempre será bom, sempre será fiel. Não importando as circunstâncias do mundo, as nossas circunstâncias, os nossos sentimentos e pensamentos. Deus não muda por nada e nem por ninguém. E outra coisa que não muda no Senhor é a sua palavra. A partir do momento que a sua palavra é falada, ela não tem sombra nem variação de dúvida. Ela acontecerá conforme aquilo que o Senhor determinou. E quando o Senhor fala essas coisas, nós cremos e confiamos nele. E é por isso que nós temos a nossa bendita esperança, que é a vinda de Jesus que irá nos buscar no fim dos tempos. Porque nós cremos, baseado na sua palavra, que ele disse que em breve voltaria, que nós cremos que ele em breve voltará para nos buscar. Essa é a nossa bendita esperança. A sua palavra, desde Gênesis, explica e fala aquilo que ele promete. E ele vai prometendo e vai cumprindo no decorrer de todo o Antigo Testamento. É executado muitas coisas do que ele prometeu no Novo Testamento. E isso com exatidão. Só para você ter noção, o livro de Isaías, Jeremias e Malaquias fala muito sobre a vinda de Jesus, que nasceria alguém que viria para salvar, e ele não seria um rei qualquer, seria o rei da paz, ele governaria todas as nações com justiça e igualdade. E quando nós pulamos, né, esses livros falam o local onde Jesus nasceria, qual a tribo, a descendência de Jesus, que é a tribo de Judá, a descendência de Judá, por isso que nós falamos muito que ele é filho de Davi, o leão de Judá. Mas quando a gente vê isso, a gente começa a ver o cumprimento disso no Novo Testamento. E a sua palavra vai se cumprindo e ela continuará se cumprindo até a vinda do Senhor. Então, muitas coisas que ainda estão na Bíblia ainda irão se cumprir. E nós cremos nisso. E quando nós vamos remeter a algo que o Senhor falou conosco, que ele falou que cumpriria, que ele prometeu algo para nós. E essa promessa será que se cumprirá? A promessa se cumprirá. Então vamos a uma história sobre o povo de Israel. Quando o povo de Israel saiu lá da sua escravidão no Egito e fez um pacto, uma aliança com o Senhor falou: se vocês me obedecerem, cumprirem os meus estatutos, os meus mandamentos, me adorarem e não terem outros deuses diante de vocês, não me abandonarem, vocês serão um povo bendito, abençoado, próspero, eu estarei com vocês. Entretanto, se vocês me desobedecerem, me abandonarem e servirem a outros deuses, eu colocarei um castigo sobre vocês e vocês sofrerão o castigo da ira do Senhor. E é isso que acontece com o povo de Israel. Eles, com o decorrer dos anos, quando os profetas começam a morrer, eles param de cumprir aquilo e param de obedecer ao Senhor. E aí temos um problema, eles começam a ser castigados pela sua própria palavra, porque eles prometeram que não abandonariam o Senhor, que seguiriam o Senhor, que obedeceriam ao Senhor. Só que eles fazem o oposto do que falam, que somos nós, que somos mutáveis em ações, palavras, pensamentos, sentimentos. E o Senhor prometeu o que falou. Ele castigou o povo para que o povo compreendesse que aquele caminho que eles estavam tomando era o errado. E o caminho do Senhor, que é voltar para esse lugar, era o local correto que eles precisariam tomar. Isso aconteceu diversas vezes. Eles desobedeciam, eram castigados, pediam perdão e retornavam. O Senhor os abençoava. Eles desobedeciam, eram castigados, pediam perdão, retornavam e o Senhor os abençoava. Isso aconteceu diversas vezes no Antigo Testamento. E também a gente vai vendo isso durante toda a história. E é assim conosco. O Senhor nos promete coisas, mas nós estamos obedecendo aquilo que o Senhor tem direcionado nas nossas vidas? O Senhor, ele é imutável. Aquilo que ele prometeu, ele fará. Mas você tem obedecido às direções do Senhor para que isso aconteça?
A imutabilidade do Senhor, ela sempre existirá. E as promessas dele sempre se cumprirão. Mas, às vezes, nós fazemos coisas que geram consequências. E essas consequências nos impedem de alcançar as promessas do Senhor. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Se você gostou, já curte esse vídeo. Compartilha com alguém que precisa conhecer um pouco mais sobre a imutabilidade, essa característica tão incrível e maravilhosa de Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!